Dia de Fla-Flu pelo Brasileirão Feminino. Talvez, na minha opinião pelo menos, o Fla-Flu mais importante da história do futebol feminino. Você pode me dizer que já teve Fla-Flu de final estadual, eu concordo com você, mas eu acho que esse é o mais importante, cara. Fla-Flu de Campeonato Brasileiro, de primeira divisão, um Fla-Flu que pra quem perder pode ser determinante pra talvez escapar uma vaga no mata-mata do Brasileirão. Tem muita coisa envolvida nesse Fla-Flu, retrospecto é negativo pro lado do Fluminense, isso entra em campo também. Vamos falar disso tudo com calma nesse pré-jogo aqui, tá? Por favor, pedir pra você chegar se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho, beleza? Pra gente falar desse jogo muito importante lá em Moça Bonita. Primeiras informações básicas do jogo, o chamado serviço. Fluminense e Flamengo se enfrentam pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino, 9 da noite, no estádio Moça Bonita. A transmissão é do Sport TV, só que você sabe que o áudio é aqui no time de Guerreiras. A partir das 8, uma hora antes, eu já abro o pré-jogo lá da cabine de Moça Bonita com todas as informações, escalações, imagens do aquecimento do Fluminense, entrada dos jogadores em campo, áudio ambiente aberto, coisa que o Sport TV não deixa pra você, então áudio ambiente aberto pra você escutar todos os gritos do banco de reserva, aquela transmissão de tricolor pra tricolor que você sabe que a torcida do Fluminense merece e as nossas jogadoras merecem também, tá? Ativa o sininho aqui pra você não perder a hora que a gente abrir a transmissão direto de Moça Bonita, que é o que a gente sempre faz, sempre no estádio com as nossas guerreiras. Falei do retrospecto, cara, que não é bom pra gente, eu vou começar botando na tela o retrospecto segundo o site O Gol. É importante dizer que o Gol não é 100% preciso. Ele não tem todos os jogos da história do futebol feminino. Eu vou dar um zoom aqui. Pra gente ver. Não são só 20 Fla-Flus femininos na história, como diz aqui. Mas é o parâmetro que a gente tem, né? Então vamos lá. Dos 20 jogos que estão no Gol, o Fluminense só tem 2 vitórias. Complicado, né? 4 empates e 14 derrotas. Um aproveitamento baixíssimo. 13 gols feitos, 33 sofridos. Aí você vem aqui, ó. 8 jogos consecutivos sem vencer. Mesma sequência do futebol masculino com o Botafogo, a gente tem com o Flamengo no feminino. Última vitória foi aqui, ó. Semifinal do Carioca Feminino de 23. O Fluminense tinha perdido em casa por 2-0, venceu a volta por 1, e apesar da vitória foi eliminado. De lá pra cá, 8 derrotas seguidas. É a última delas na Copa Rio desse ano, 2-1 pro Flamengo na nossa casa. O jogo da ida da Copa Rio foi 2-2 Flamengo. E uma sequência muito pesada, né? Uma sequência muito pesada. Então, ano passado no Brasileirão foi o primeiro jogo de Série A 1 que as equipes fizeram. O Flamengo venceu, foi mando do Flamengo no Luso. Agora mando nosso em Moça Bonita. Então, assim, estamos engasgados com o Flamengo no futebol feminino, tá? E eu posso garantir pra vocês que não somos só nós que estamos com o Flamengo engasgado, não. Esse time, essas jogadoras, essa comissão técnica, essa diretoria está muito engasgada. O time do Fluminense tá encarando esse jogo contra o Flamengo como uma guerra. Como uma guerra. Isso é informação, não é achismo. O time do Fluminense está tratando esse jogo como uma guerra. Primeiro, pela situação de tabela, que a gente vai ver agora, aqui no canal, aqui nesse vídeo, mas também pelo retrospecto que a gente acabou de ver. Esse jogo de hoje, contra o Flamengo em Moça Bonita, é encarado como uma guerra. O Fluminense vai entrar pra dar a vida e ganhar esse jogo. Não é garantia de vitória, óbvio, a gente sabe, futebol. Mas tá todo mundo com o Flamengo por aqui. Então eu tenho esperança de que essa vitória pra quebrar essa sequência virá hoje em Moça Bonito. Antes da gente ver a situação de tabela que eu falei, eu vou botar na tela pra vocês as prováveis escalações, tá? A escalação do Flamengo é provável e a escalação do Fluminense é o que eu gostaria de ver, tá? Na verdade, aqui, né, que eu gostaria de ver no Fluminense. Isamelo sai e entra Karina. Mas aí vamos lá falar... Cadê a Karina? Cadê a Karina, gente? Karina, achei. Mas aí vamos falar do Flamengo, que assim é provável. O Flamengo da Rosana Augusto vem fazendo um excelente trabalho. O Flamengo melhorou muito depois que demitiu o Maurício Salgado. Vem a campo com Vivi Rosel, goleira número 17. Linha de defesa, 2 Mona Lisa, 3 Núbia, 22 Agostina e 6 Chay. Meio de campo com 8 Jenny, 28 Ju Ferreira e 10 Gláucia. No ataque, pela direita, Fernanda, 32, 43 Mariana pela esquerda. E sim, ela mesma, Cristiane, número 11, na centroavância, ela que adora fazer gol no Fluminense. É inacreditável quanto que ela crava no Fluminense. Dito isso, time do Fluminense, tá? Time do Fluminense. Eu também acabei de perceber que a minha opção aqui na zaga não seria a Cotrim, seria a Yasmin, pra dar uma melhorada na saída de bola. O time do Fluminense vai a campo com o seguinte, tá? Só é importante pontuar. A Claudinha e a Nath Rodrigues estão suspensas. Tomaram o 3º cartão amarelo contra a equipe do São Paulo. Então elas não estão disponíveis. Dito isso, eu iria com a seguinte escalação para esse jogo.
Cláudia. Linha de defesa, Karina, Gislaine, Yasmin e Sorriso na lateral esquerda. Meio de campo, a Xerife já parece estar recuperada da lesão que ela teve muscular, então já iria com ela. Paloma, e aqui eu explico. Normalmente é ou a Claudinha, quando o Hoffman quer jogar com 2 volantes, ou a Camila Soteiro, quando ele quer jogar com uma volante e uma meia armadora. Eu não acho que é jogo pra começar com uma meia armadora. Eu acho que é jogo pra Camila entrar com o jogo rolando, porque o Flamengo é uma equipe que vai dar espaço pro Fluminense jogar. O Flamengo vai jogar pra cima pra ganhar o Fluminense. Os espaços vão aparecer. Mas eu acho importante começar o jogo, igual ele começou contra a Ferroviária. Contra a Ferroviária ele começa com a não lembro se era a Xerife, mas era uma outra volante, e a Claudinha. E aí, perto de acabar o primeiro tempo, ele tira a Claudinha e bota a Camila. Eu acho que é melhor fazer isso de novo. Começar com 2 volantes mais marcadoras pra sentir o jogo, pra segurar o ímpeto do Flamengo, e quando cada vez mais os espaços forem aparecendo, aí sim vir com a Camila Soteiro pro campo. A Camila Soteiro estava suspensa contra o São Paulo, tá de volta agora, então foi poupada de um jogo por suspensão, tá com gás pra jogar. Pra mim, a Camila Soteiro tem que entrar no intervalo. Substituição de intervalo, sai Paloma entre a Camila. Esse jogo contra a Ferroviária que eu citei, o Hoffman veio com a Nath Rodrigues no lugar da Sorriso, contra o São Paulo também, pra fazer meio que um 3 zagueiras disfarçado, né? Porque a Nath entrava aqui, fazia uma linha de 3 zagueiras aqui, porque ela fica na lateral esquerda sem subir muito, dava uma liberdade maior pra Karina e fechava um pouco mais a zaga, mas a Nath tá suspensa. Então, mais um motivo pra no meio ter 2 jogadoras marcadoras, porque na lateral esquerda vai ser a Sorriso que sobe muito. E não é um problema a Sorriso subir, só que você tem que saber escalar o time com a característica das suas jogadoras. Se fosse a Nath, poderia ser a Camila aqui, porque a Nath segura. Como é a Sorriso, que tem característica de subir e sobe bem, o gol contra o América Mineiro, por exemplo, é uma subida dela que ela sofre pênalti, é importante ter 2 marcadoras aqui para cobrir a subida da Sorriso. No ataque, mas primeiro com as pontas que cobrem o meio, né? Raquel pelo lado esquerdo, que faz aqui a ponta e esse lado esquerdo também. Chu pelo lado direito, mesmo esquema. Centroavância, Lourdinha e Lelê, com viés de sair essa Lelê e entrar Keké. Mas eu tenho minhas dúvidas. Outra dúvida que eu tenho é se eu iria de fato com a Chu e não com a Palomar. Porque, na verdade, eu acabei de mudar de ideia. Eu iria com a Palomar. Porque esse começo de jogo, em que os espaços vão aparecer pro Fluminense, mas em menor quantidade, porque o Flamengo vai estar com gás, vai estar com pulmão ainda, é importante a gente ter jogadores de mais velocidade para puxar esse contra-ataque. A Chu é uma jogadora mais definidora. A Chu pode ser mais importante pro segundo tempo. Para começo do jogo, primeiro tempo, acho importante ter Palomar e Raquel. Ou até a Verônica, tá? Porque a Verônica também é bem veloz. A Verônica... já mudei tudo aqui que eu pensei. Vou tirar a Lelê e botar a Keké, porque a Keké, assim como a Lourdinha, é alta e tem característica de pegar essa bola quebrada de longe pela Cláudia, raspar de cabeça para uma das pontas para puxar o ataque em velocidade. Então eu iria de Lourdinha e Keké, Palomar... Aí eu fico em dúvida. Palomar, Raquel e Verônica, 2 das 3. Eu iria com isso, 2 das 3. Talvez a Verônica no segundo tempo pode ser uma arma mais interessante. Ou a Palomar no segundo tempo é a Verônica titular. Mas o desenho tático que eu iria seria esse, tá? 2 meio-campistas marcadoras, 2 centroavantes altas, 2 pontas em velocidade. É o que eu faria. Agora sim a gente vai falar da situação de tabela, mas primeiro aqui no meio do vídeo, deixa eu pedir um favor, cara. Você sabe que a gente tá em todo jogo transmitindo, né? E jogos fora de casa, eu sempre peço ajuda no Live Pix. Com essa barrinha aqui, ó, é sempre uma meta. A meta que tá aqui é do jogo da rodada passada. Viagem pra Cotia pra transmitir São Paulo e Fluminense pelo Brasileirão Feminino. Por que essa meta é do jogo passado ainda? Porque o valor de 724 não foi... não chegou, não completou. A galera chegou bem junto, tá 533, mas ainda não completou. O certo seria eu já ter trocado a meta pro jogo contra o Palmeiras, que é o próximo jogo fora que eu vou viajar pra transmitir. Só que faltam 4 semanas pra esse jogo. Então acho que vale a pena deixar essa meta aqui do jogo passado mais 2 semanas, e aí quando a gente virar o mês, deixar mais 2 semanas a meta pro jogo contra o Palmeiras, lá em Barueri, na penúltima rodada. Valendo muito esse jogo. Então, se você quiser ajudar, cara, me ajudar a pagar essa viagem, que eu já fiz, já paguei, tô com um rombo aqui do gasto, o famoso paguei pra trabalhar. Né? Se você quiser me ajudar a não ter pago pra trabalhar, qualquer valor que você puder mandar aqui no LivePix, eu vou ser muito grato, tá, cara? Nem que seja os 24 centavinhos aqui, ó, pra arredondar, já vou ficar muito feliz, tá? Qualquer ajuda vai ser de coração e eu vou ficar muito grato, tá? Agora sim, vamos dar uma olhada na tabela pra ver a situação de campeonato. O que esse jogo influencia
na tabela tanto do Fluminense quanto do Flamengo, mas claro, mais pro viés do Fluminense. Aqui a nossa tabela personalizada, né? Que é tabela e simulador ao mesmo tempo. Aquela passada rápida na tabela, como sempre. G5 tal que a gente esperava. 4 equipes paulistas e o Cruzeiro. Não dá até aí nenhuma surpresa. E aí, para as 3 últimas vagas que estão sobrando, Flamengo em sexto, América Mineiro em sétimo e Bragantino em oitavo. Essas duas equipes me surpreendem bastante, tá? América Mineiro e Bragantino. Eu esperava que fossem ocupar essas 3 vagas. Flamengo, Fluminense, Inter e Grêmio. 3 dos 4. Só o Flamengo tá aí dentro por enquanto. E mesmo assim porque trocou de técnico. Porque se fosse quando era o Maurício Salgado, tava lá embaixo. Bahia tá em nono, o Fluminense tá aparecendo só em décimo, cara, com 13 pontos. 1 ponto do G8, né? Mas pensando nas 5 últimas rodadas, a situação do Fluminense tá um pouco mais apertada. Porque a nota de corte do G8 costuma ser 23 pontos. Só que são 23 pontos com menos times disputando. Esse ano tem muito time disputando essas últimas 3 vagas. Então, essa nota de corte tende a cair para 22, se bobear até 21. Vai classificar. Então, tem a conta mágica, né? Porque para 21 faltam 8 pontos, para 22 faltam 9, ou seja, 3 vitórias em média. Quiser garantir, 3 vitórias e um empate. Mas pelo menos 3 vitórias para o Fluminense classificar. Só que faltam 5 rodadas, né? Então, o Fluminense tem que ganhar jogos. E esse clássico seria importantíssimo, porque além do Fluminense conquistar uma das vitórias que precisa, segura o Flamengo que tá aqui em cima, né? Não deixa o Flamengo tomar distância. Então, esse jogo já mostra a importância a partir daí. E aí agora, vamos dar uma olhada nos demais jogos da rodada, que tá aqui no cantinho, ó. Vou botar aqui a 11ª rodada. Aqui, essa que tá aqui em cima. Deixa eu tirar um pouco do zoom. Aqui, essa rodada aqui de cima na direita. 11ª rodada. 3B Juventude. Tanto faz pra gente. Grêmio e Bragantino. É melhor ou uma vitória do Grêmio ou um empate. Só que, se o Fluminense perder o jogo, a vitória do Grêmio passa a ser uma merda também, né? Então o Fluminense tem que ganhar. O Fluminense tem que ganhar. Considerando que vai ganhar, uma vitória do Grêmio ou um empate. Bahia e São Paulo. Bahia tem que ganhar esse... Bahia. São Paulo tem que ganhar esse jogo. Tem que ganhar esse jogo. São Paulo tá ali em cima. Já viu o Cruzeiro disparar com 26. Tá vendo o Flamengo chegar aqui na cola. Corinthians e Palmeiras na frente com 1 e 2 pontos a mais só. São Paulo tem que ganhar esse jogo. Se vira, São Paulo vai lá eu acho que é no estádio do Fluminense de Feira esse jogo. Vai lá e ganha. Se vira. Real Brasília e América Mineiro. Cara, é difícil confiar que o Real Brasília vai segurar o América. É muito provável que o América vença. Mas claro, que a gente vai lá no nosso aplicativo de notificação de futebol, vai ligar a notificação e vai torcer pra sair gol do Real Brasília quase que sempre, né? Eu, no caso, vou sentar e assistir esse jogo, mas você pode só secar pelo aplicativo. Cruzeiro e Ferroviária. Tanto faz pra gente, líder contra vice-líder. Tanto faz pra gente, mas que eu vou sentar pra assistir esse jogo com certeza também, né? Líder contra vice-líder, jogaço. Internacional e Palmeiras. Eu acho bem improvável o Inter vencer esse jogo. Bem improvável. É possível? Claro que é. Ano passado também era improvável o Fluminense vencer o Palmeiras na ilha e venceu. Mas aqui é um pouco menos desesperador do que Bahia e São Paulo, por exemplo. Ou do que Real Brasília e Cruzeiro. Esse jogo aqui dá pra gente secar com um pouco mais de tranquilidade. Corinthians e Sport tanto faz. O Sport tá lá na lanterna. E o Fla-Flu. Aqui não tá em ordem de horário não, tá? Porque quando esse simulador foi criado, ele foi criado pela ordem lá da CBF, que tem jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4. Mas aí quando sai a tabela, o horário depende de cada jogo, né? Então acabou que o primeiro jogo da rodada vai ser o Fluminense e Flamengo, mas tá aqui como último. E aí, agora sim pra fechar essa análise, lembra que eu disse que o Fluminense precisa achar pelo menos 3 vitórias? Vamos abrir aqui essa página aqui da tabela pra gente ver os jogos que faltam do Fluminense aqui, ó. Pensa só nessa coluna aqui, tá? Isso aqui era um planejamento que eu tinha feito, que já não vale mais a pena porque é reta final. Então pensa só nessa coluna aqui, ó. O Fluminense tá com 13 pontos. 13 pontos. São esses jogos que faltam. Flamengo, Bragantino, Grêmio, Palmeiras e Real Brasília. Aqui eu dividi por dificuldade. Palmeiras, vermelho, muito difícil. Real Brasília, verde. É muito fácil, com todo respeito a Real Brasília. Mas é aquele jogo que a gente tem a obrigação de ganhar. Real Brasília em casa. E esses 3 aqui em amarelo, que são jogos que não é tão difícil igual o Palmeiras, mas também não é tão fácil igual o Real Brasília. É difícil. É difícil, mas não é igual o Palmeiras, entendeu? Então vamos lá. O Fluminense tem que achar 3 vitórias aí. Onde estão essas 3 vitórias? Pela cor, você já vê que o Real Brasília tem que ser uma delas, né? 16 pontos. Tem que achar 2 vitórias nos times em amarelo agora. Flamengo em casa, Bragantino fora, Grêmio em casa. Pela tabela e pelo mando de campo, a segunda vitória tem que ser contra o Grêmio. Grêmio em casa,
mando de campo nosso, e a equipe que tá pior na tabela. Apesar de ser uma equipe fortíssima do Grêmio da Taisan, tá? Não desmereçam. Falta uma vitória. E aí é o seguinte. Ou o Flamengo, ou o Bragantino. Aí dá 22 pontos. O ideal mesmo era uma vitória e um empate. Porque a pontuação mágica que é 23, 23 a gente tá certo que classifica. 22 eu acho que vai passar e 21 também, entendeu? Então o ideal mesmo era de Flamengo e Bragantino ganhar um e empatar o outro. Ou seja, se o Fluminense chega amanhã e consegue um empate contra o Flamengo, vai jogar contra o Bragantino na próxima rodada tendo a obrigação de ir lá ganhar. Se perde pro Flamengo, é a mesma coisa. Se não ganha do Flamengo hoje, vai visitar o Bragantino tendo a obrigação de ganhar. Por outro lado, se ganha o Flamengo, vai jogar contra o Bragantino com uma pressão bem menor e tendo um empate como um bom resultado. O empate vai passar. Se o Fluminense ganhar o Flamengo, o empate contra o Bragantino passa a ser um bom resultado. E aí, Grêmio e Real Brasília não tem o que negociar. E Palmeiras, o justo, o correto, é a gente não esperar a pontuação contra o Palmeiras, né? Uma equipe bem forte, fora de casa. O Palmeiras joga na Arena Barueri, que é gramado sintético. As únicas vezes que o nosso feminino jogou em gramado sintético foi com o Botafogo no Engenhão. Foram pouquíssimas vezes. E o Palmeiras manda os seus jogos no sintético, na Arena Barueri. Então ainda tem isso. Ainda tem isso. Além de ser uma equipe muito mais forte fora de casa, é no gramado sintético. Então o ideal é não contar com ponto contra o Palmeiras. Então a conta é essa, tá? Olha aqui. Grêmio e Real Brasília tem a obrigação de vencer, se vira, ganha o jogo. Se ganhar do Flamengo, pode viajar para enfrentar o Bragantino com menos pressão, sabendo que o empate é um bom resultado. Se empatar ou perder pro Flamengo, vai jogar contra o Bragantino tendo a obrigação de trazer 3 pontos. Essa é a situação. Essa é a situação. Ou seja, tem que ganhar amanhã, né? Hoje, no caso. Tem que ganhar. Pela situação de tabela que a gente viu, pelo que eu falei também. Porque olha aqui, ó. Vou botar aqui na tabela. O Fluminense vai pegar daqui desse bolo. Flamengo, Bragantino, Grêmio, Palmeiras que tá lá longe e Real Brasília que tá longe pra baixo. Então, olha só. Grêmio a gente considerou vitória. Flamengo e Red Bull Bragantino tem que vencer pelo menos um dos dois e empatar o outro. Além de ser um clássico e o Fluminense tá com um retrospecto ruim, olhando pra tabela, é melhor que vença o Flamengo. Porque o Flamengo tá mais longe, entendeu? Se o Fluminense perde pro Flamengo e ganha do Bragantino, a conta pra gente ainda tá boa. Só que vai ver o Flamengo disparar. O Flamengo vai chegar a 20, já vai basicamente garantir uma vaga pra ele. Então, se for pra escolher um só pra vencer, tem que ser o Flamengo. Óbvio que a gente quer que vença os dois, mas a vitória contra o Flamengo é a mais importante daqui até o final do campeonato. Beleza? Relembrando, jogo às 9 da noite, Moça Bonita. Se puder, vá ao estádio, tá? Portões abertos, cara. O jogo é tarde, então é ruim de voltar, mas é bom de chegar, porque dá pra você trabalhar aí com calma, sem preocupação com trânsito, com nada. Cara, ver mais pessoas pra ir com você, cara. Combina a gente que mora perto pra dividir Uber com você. Te convida a ser membro aqui do canal, cara, porque o benefício dos membros é estar no grupo de WhatsApp dos membros do time de guerreiras. E a galera do grupo de membros vai pro jogo. Você entra lá no grupo, fala onde você mora, vê quem mora perto pra rachar Uber na volta. Às vezes nem um bairro tão perto, mas só de passar pelo caminho já dá pra dividir. Então a galera do grupo de membros do time de guerreiras faz isso, cara. Então se você quiser ser membro, a partir de R$2 por mês, além de ajudar muito a gente aqui no canal, a custear essas transmissões todas, você ainda consegue se conectar a uma comunidade que vai aos jogos. E que também quer dividir Uber, porque também não quer sair de Bangu 11 da noite sozinho, tá? Então vá ao jogo se puder, tá? Por favor. Caso não possa, 9 da noite o Sport TV vai transmitir com imagens, mas deixa o áudio aqui com a gente, cara, por favor, tá? Por favor. O Sport TV é uma transmissão mais genérica pros dois times, e a gente sabe que a maioria da audiência que assiste o Sport TV é a torcida do Flamengo. Então, é sempre uma transmissão voltada pra audiência, e a audiência é a flamenguista. Você assistindo a imagem lá no Sport TV, deixando o áudio aqui no time de Guerreiras, vai ser exatamente o contrário. Uma narração tricolor, que conhece o time do Flamengo, conhece os jogadores do time do Flamengo, conhece o retrospecto, situação. Vou saber te dar contexto do Flamengo, mas é uma narração voltada pro Fluminense. Dando contexto do Fluminense, conhecendo os jogadores do Fluminense, entrevistando técnicos e jogadores do Flu. Tá? Então dá esse voto de confiança aqui pra mim. A partir das 8, uma hora antes do jogo, eu vou abrir a live lá do estádio, direto da cabine de Moça Bonita, pra fazer o pré-jogo. 1 hora de aquecimento
trazendo as escalações que já vão ter saído, trazendo as imagens do aquecimento, trazendo entrevista pré-jogo. Eu vou tentar pegar uma aspas do Hoffman antes da partida, na descida do ônibus, aí eu gravo e aqui na live eu passo. Enfim, pré-jogo completo, transmissão completa e pós-jogo completo, tá? Tudo que você e as nossas guerreiras merecem para o nosso futebol feminino e para esse Fla-Flu, tá? Espero você 8 da noite, então, aqui no canal Time de Guerreiros. Convido você mais uma vez a se inscrever, deixar o like, ativar o sininho e assistir a transmissão aqui com a gente. Além de ajudar no LivePix, para ajudar a cobrir os custos da transmissão contra São Paulo. E além de ser membro, para você se juntar à nossa comunidade de membros que vai aos jogos, para você ter companhia para ir e voltar lá de Moça Bonita, beleza? Tamo junto, até mais tarde, um beijo, um abraço a todos e valeu!